Muito bem, amados, estamos de volta ao vivo pelo Facebook, estamos de volta pela 100.7, estamos de volta pela 92.1 e também pela 105,9. Desta feita, entrevistando nesse programa especial de quinta-feira o psicopedagogo, professor Mauro Azevedo, ele que é mestre em ciência da religião, graduado em filosofia, ciências políticas com ênfase na história do Brasil. A história do Brasil que é uma coisa muito mal contada. A gente poderia até desmistificar muita coisa aqui da história do Brasil com o professor. E também ele é, como psicopedagogo, especializado em formação de professores. Isto mesmo. Para ensinar, né, tem que ter aí licenciatura, por exemplo, né? E também ele é doutorando em ciência da educação. Muito bem. Tem as instituições pelas quais, obviamente, ele foi formado. A gente vai fazer, eu particularmente vou fazer uma merchan aqui das instituições. O cara é graduado, o cara, né, entende, manja da coisa. E tem sempre um atendimento humanista sobre educação. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, inclusive sobre transtornos da aprendizagem. Você que tem dificuldade na leitura, não é não saber ler. É a dificuldade que o professor aqui, o psicopedagogo, ele vai pontuar para nós. Não é? Você que, por exemplo, encara a matemática como um monstro. Não é? Tem gente que tem medo de matemática, misericórdia. Vítimas, vitimados não, pessoas que têm a síndrome do aspecto autista, e tem gente que acha que não pode estudar, ou acha que o filho não pode, o neto, o sobrinho, porque tem a síndrome do aspecto autista. Ele vai esclarecer muita coisa para nós. Deixa eu só fazer aqui um depoimento que, estudando com uma turma aí de 16, 17, 18, 20 e poucos anos, fiquei muito feliz que um colega, professor, ele tem a síndrome do aspecto autista. Ele estava fazendo comigo enfermagem e ele passou na Universidade Federal, né, de Pernambuco para fazer biomedicina, autista. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão contente, né? Porque o pessoal acha que por ser autista, que tem os graus, né, do aspecto, e acha que a pessoa se torna inválida. E não é por aí, não é? Mas o senhor vai esclarecer muita coisa para nós hoje aqui. Para você que é vó, você que é mãe, que é tia, que é irmão, que é irmã, tem, né, um parente assim, acha que está perdido. Não tem nada perdido, não. Inclusive, essa onda de violência que a gente vem vendo aí nos telejornais, né, ele vai trazer um pouco para nós se isso poderia ou não ser evitado e como lidar com essa situação depois. Isso acontece, inclusive, uma onda muito grande de fake news, de vai haver invasão, vai haver umas coisas aí. Aí tinha prefeitura, estados suspendendo aula. O pessoal está com um projeto de colocar policial em cada escola, misericórdia. É bom para quem está desempregado, né? Está entrando nas forças militares aí, vai ter emprego. Mas será que vai dar conta isso, a Receita Nacional disso aí, né? Porque são muitas escolas. Eu estava vendo uma reportagem, são mais de 100 mil escolas. Eu estou falando de 1000, mas acho que é mais. Né? A expressão, de repente, é outra. Se tivesse dado e traço para nós, vai dar muito emprego. Será que vai resolver também? Tem isso, né? Porque seria um policial para cada sala, né? Só se for. Porque se deixar o policial lá na entrada, colégio grande, não vai dar conta, não. Né? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ouvir o professor aqui, vai se apresentar tudinho. E muitas outras informações. Você quer interagir, fazer perguntas ao nosso entrevistado de hoje, psicopedagogo Mauro Azevedo? Você tem duas formas de falar comigo. Uma é ligando para o WhatsApp do Acorda Bênção, 987204989, 987204989. A outra é falando aí no chat do Facebook. No Facebook, onde já está a Severina Luzinete, já está o missionário Clark, a Severina Luzinete nos assistindo e nos ouvindo lá no Ibura. O missionário Clark,
psicopedagogo, professor, ficar chamando de professor, porque psicopedagogo é uma palavra longa, e professor já aglutina tudo isso, né? Ele está nos ouvindo lá em Boston, nos Estados Unidos. Está nos ouvindo e nos assistindo. Inclusive, estamos também pelo aplicativo da Rede Cristã, lá no Play Store. Rose Silva, a paz do Senhor, né? Já me acompanhou muito desde a Rádio Tamandaré. Amém. Há tempos atrás, estuda comigo no curso de psicologia. Feliz em saber que o pastor que eu amo desde a Rádio Tamandaré, há muito tempo atrás, estuda comigo no curso de psicologia. Surpresa boa. Rose Silva. Ah, Rose, você me ouvia na Rádio Tamandaré? Era? Estuda comigo. Que bom tê-la aqui, Rose. Que bom, uma honra. Porque eu não me identifiquei como pastor, né? Precisa botar na testa que eu sou crente, né? Que sou pastor, não é, professor? Lídia Gomes, paz. Quem mais aqui? Diego Martins. A minha pergunta, já tem uma pergunta aqui para o senhor, viu, doutor? Maravilha. Silvio Francisco, Cícero Albérico Teixeira, boa noite, povo de Deus. A audiência no Facebook já está subindo. E depois a gente vai aqui para o WhatsApp do Acorda Bênção, para você interagir com áudio ou ligar. DDD 81. Os meus secretários de plantão aí do Facebook, coloca aí, porque eu estou cheio de coisa hoje aqui. Eu estou com 2 celulares, 2 computadores, estou com 3 plataformas abertas. Meu Deus! Só o senhor vendo, professor Mauro. A mente, e olha que eu durmo 3h30 por dia, isso não é bom. Você vai falar para os ouvintes terem paciência comigo, quando o pastor estiver estressado, porque eu durmo pouco. Bom dia, bem-vindo ao programa Acorda Bênção, psicopedagogo Mauro Azevedo. Fique à vontade, meu querido, fala com a gente aí. Pronto. Estou lhe ouvindo bem, professor. Bom dia. Bom dia, porque hoje já é quinta-feira, dia 27 de abril. Estamos aos 34 minutos de um novo dia. Estamos sendo ouvidos na Suíça também. Lá são 6h da manhã e 34 minutos. Mas, isso. Mas me diga, por gentileza, professor Mauro, a diferença, né, do psicopedagogo para o psicólogo. Que diferença a gente tem nisso aí? Essa questão do que o psicopedagogo faz, do que o psicólogo faz. O senhor pode dar para nós aí? A mente humana, certo? Sendo que cada um vai trabalhar numa instância, num ponto de vista. O psicólogo, ele vai atuar nos hospitais, ele vai atuar nas escolas, ele vai atuar na clínica, ele vai atuar de forma privada, ele vai atuar nos serviços públicos. O psicopedagogo, ele vai fazer esse trabalho a partir das instâncias mentais, mas ele vai ser muito mais específico no comportamento da criança, do adolescente, do idoso, do adulto, do ponto de vista da aprendizagem. Aprendizagem, que eu vou falar daqui a pouco, da aprendizagem enquanto processo de encontrar ou observar o conhecimento. Aí é a função do psicopedagogo, que cabe a ele vai trabalhar do ponto de vista clínico,
vai trabalhar do ponto de vista escolar. E ele pode trabalhar dentro do seu consultório, dentro de uma clínica, como eu já abordei, e assim sucessivamente. Mas ele não é psicólogo, ele é o psicopedagogo. Ele vai trabalhar com conhecimento escolar, com aprendizagem dentro do campo, especificamente da escola, e com os transtornos que eu vou começar a colocar aqui. Veja, é algo bastante interessante quando você fala, você colocou para mim, transtorno da aprendizagem. Veja que situação. Essas duas palavras, elas são palavras fortes. Transtorno da aprendizagem. Primeiro eu quero fazer uma abordagem aí do ponto de vista do que vem a ser transtorno, que é diferente de doença. Quero deixar muito isso. Transtorno é diferente de doença. A doença é uma, digamos, é uma condição muito particular. É uma condição que afeta o indivíduo, muitas vezes afeta o indivíduo como um todo, a doença. Certo? Já o transtorno, ele vem com a imobilidade, ela é muito específica nos transtornos. Você tem transtorno na área de leitura, que eu vou abordar com muito mais detalhe lá na frente, a escrita, certo? Na matemática, que você levantou aí nesse instante, uma questão aí, é que a matemática, que é por alguns, que... Posso continuar? Então, que amedronta algumas pessoas e tal. Então, veja. Então, a imobilidade ela é específica no transtorno, que é diferente da doença, que é uma condição muito particular de anormalidade do indivíduo, até afetando todo o indivíduo. Tá? No aspecto do transtorno, o indivíduo ele apresenta resultados significativamente abaixo do que é esperado. Se é esperado que uma criança já com 4 anos já entenda as sílabas, já conheça o alfabeto, mas ela nessa faixa etária ainda não alcançou, então é necessário se fazer alguns estudos para que ela venha ganhar, né, ter ganho no conhecimento, ter ganho na aprendizagem e assim sucessivamente. Normalmente afeta o cognitivo do indivíduo, os transtornos, certo? Vem afetando o indivíduo, né, o cognitivo do indivíduo. É interessante a gente observar que, às vezes, existe uma certa confusão, por isso que eu já estou esclarecendo aí na questão do transtorno ser diferente de doença. Mas aí, eu vou aqui abrir um parêntese para falar especificamente do ser humano. Falar especificamente do ser humano. O ser humano, ele é holístico, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Essa expressão holístico, o senhor pode explicar? Porque o pessoal tem, que não entende muito, né? Associa esse termo, às vezes, à crença, à religião, a algo místico, né? O senhor pode explicar o que é ser holístico? Mas vamos entender essa questão aí. O ser holístico é porque nós, seres humanos, nós nos relacionamos com um todo. E esse todo que é? É o social, é o ecológico, ambiental, né? Nós somos seres políticos também. Nós somos seres econômicos. Nós somos seres de meditação. E aí nós somos holísticos nesse sentido, porque nós somos esse todo, certo? Nós somos religiosos do ponto de vista institucional e transcendente. Nós somos religiosos nesses pontos de vista.
entende? Uhum. Nós somos seres de meditação, nós somos seres biológicos, nós somos seres culturais, históricos, nós somos seres da psique, da mente humana e todas as suas instâncias, as suas divisões, o id, o ego, o superego, e assim sucessivamente. Então, quando eu digo que o ser humano, eu apresento aqui o ser humano holístico, interdisciplinar, ele se relaciona com os diversos campos dentro da ciência. É só a gente observar um pouquinho, por exemplo, quando você, ao pegar um ônibus, certo? Ao subir nos degraus do ônibus, você ali está exercendo elementos econômicos, porque você vai pagar uma passagem, você ali vai estar exercendo teu campo físico, porque tu vai subir e descer degrau, você vai exercer forças, você vai ter velocidade. Olha que riqueza que você vai estar praticando naquele momento. Então, você é multidisciplinar, você é interdisciplinar, você é holístico, você faz, você trabalha com a tua psique dentro dos campos. Nosso amigo Freud, ele já chamava a atenção dos traumas humanos, ou seja, daquilo que ficou guardado lá na sua infância ou lá na sua adolescência, que aparece na fase adulta. Ou seja, você é esse indivíduo, esse ser humano, esse sujeito de psique. Você está presente nisso aí. Então, eu vou abordar, eu quero chamar a atenção inicialmente do ser humano, porque é esse ser humano que aparece com transtorno, que não, já disse, é diferente de doença, e aparece com a aprendizagem. Mas ele, para que ele tenha aprendizagem, ele vai ter que superar estes transtornos. Entende? Entendo. Então, dentro desses transtornos, nós temos aí, por exemplo, a leitura. É um dos transtornos. A dificuldade na leitura, né? Dificuldade de compreender as palavras escritas. Então, é aí o campo da psicopedagogia. A interpretação do texto, o senhor se refere, não é? Mais à frente, mais adiante, eu vou chamar mais a atenção desses 3 pontos. Tá? A leitura da escrita e da matemática. Eu vou chamar mais a Mas atenção. eu me refiro à questão da interpretação do texto, não é? Mas aí vamos entender a leitura com a escrita. Certo. A gente não pode separar, né? Separar. Vamos entender a leitura com a escrita. A dificuldade em compreender as palavras escritas. Muitas vezes o indivíduo ele tem dificuldade de compreender até aquilo que ele mesmo escreveu. Algumas pessoas acham até bonito, não sei o que, mas você não entende nem o que você mesmo escreve. Isso não eu não vejo isso como algo positivo. Entende? Isso é algo que precisa ser trabalhado. Mas com relação à letra feia ou com relação ao raciocínio? Não. Eu discordo desse conceito de que letra é feia, de que letra é bonita. Eu escuto, às vezes, algumas mães dizem, por que a letra do meu filho é feia? Não é feia. Precisa ser feito um trabalho, inclusive na mãe, desse entendimento. E não é porque você vai chamando a letra do menino de feia, vai gerando nele uma baixa estima. E não é por aí o caminho. Mas numa pessoa adulta, deixa eu fazer uma revelação aqui. A minha letra é feia. Não. Você, em algum momento, você lá atrás, sim, você não ouviu um prolongamento, por exemplo. Existe até uma técnica de grafia, não é? Existe técnicas de melhorar a grafia. Exatamente. Você pode ter algumas técnicas de superação desse estágio em que você chama de feia. Sei. Mas acontece que ela pode ser ilegível e esqueça esse conceito estético. De feio e de bonito, né? E de feio e de bonito, exatamente.
Então, precisa que haja, dentro do padrão que nós conhecemos o alfabeto, da forma que ela pode estar escrita, para que você identifique aquela letra, o que é que você quer chamar dentro do padrão que está colocado. Tá? A gente vai avançar um pouco mais, para a gente lá adiante eu chamo a atenção novamente da leitura. A leitura, a matemática e a escrita. A matemática, olha que coisa maravilhosa. Algumas pessoas ficam aí preocupadas. Ah, mas eu não sei matemática. Matemática é um bicho-papão. Não, não é bicho-papão. Primeiro que você tem que ver o caminho que você tomou para estudar matemática, certo? Porque ela está no nosso dia a dia. Ela está no nosso cotidiano. O número que você vai procurar no celular para fazer uma ligação, você está estabelecendo uma relação com matemática. Certo? Os antigos, e aí eu vou chamar a atenção lá dos egípcios, na Idade Antiga, os egípcios já tinham uma relação boa com a matemática, do modo deles. Quando eles juntavam as pedrinhas para verificar a quantidade de ovelhas que eles tinham. Então, já existia essa relação entre os romanos, e aí a gente hoje enumera, né, utiliza os algarismos romanos, né, que vem lá, né, da Idade Antiga. Como é que era identificado, como é que eram identificados os animais, como é que eles... Veja que situação, Pastor Amaro. Como é que eles identificavam os escravos com a sua numeração. Entende? Então, é aí que... Bom, e aí, então a matemática está no nosso cotidiano há muito tempo. Tá? E enquanto transtorno, para citar, para a gente entender, a descalculia. Ou seja, como é que o adolescente, a criança, vai observar as habilidades da matemática com o mundo que o cerca, né? A baixa habilidade em manejar os números dentro da descalculia, né? Como é que ele vai movimentar esses números dentro das contas, dentro do seu raciocínio, e assim sucessivamente. Eu volto a chamar a atenção da leitura da matemática e da escrita daqui a pouco. Certo? A escrita, especificamente a ortografia, a caligrafia, isso que você abordou nesse instante aí, mas minha letra é feia. Não, sua letra não é feia. Ela talvez não esteja atendendo ao padrão que é estabelecido. De repente isso é estabelecido. A letra... Eu escrevo rápido, né? Tal, porque às vezes, às vezes acontece, o raciocínio fica ali, mas se for decifrar a letra ali e tal, às vezes eu confesso ao senhor que eu nem consigo. Tem um colega meu que diz, é isso aqui, Amaro, que tu escreveu, isso é mesmo. Mas eu tenho um álibi, né? Que você depois vai falar dele, que é o sono de um pouco, aquela coisa toda, tudo isso. Sim, vamos para frente. Mas é isso que eu vou dizer. Então, a caligrafia, existem estudos que mostram que a caligrafia ela tem muito a ver com o estágio emocional. Emocional, é verdade. O lado emocional. Agora, imagina o indivíduo, ele triste, como é que vai sair a caligrafia dele? Imagina o indivíduo alegre, como é que vai sair a caligrafia dele? Com sono, dentro de um ônibus, dentro do ônibus, com sono. E precisa escrever alguma coisa. Verdade, professor. Imagine que caligrafia vai sair. Outra situação que às vezes eu escuto de vez em quando é comparar quando a sua caligrafia é ilegível, comparar com a do médico. Eu acho isso criminoso. Não pode ser isso. A questão é que ficou, digamos assim, dentro de um padrão estabelecido que o médico, quando ele passa na faculdade, está lá na faculdade, está estudando, e o seu professor
professor está, digamos assim, falando lá muito ligeiro. Hoje você tem um recurso do celular que você pode gravar uma aula, né? Desde que o professor autorize, claro. Verdade. Mas você pode gravar a fala dele. Mas acontece que você resolve escrever o que o professor está falando. Então, claro, sua caligrafia vai ser aquela caligrafia em que só você vai entender, ou talvez só você entenda. E aí está se formando um médico em que a escrita dele é aquela escrita bastante ilegível. Você chega muitas vezes com uma receita na farmácia em que o farmacêutico eu posso dizer bem assim, ele vai traduzir aquilo que está escrito na receita. Ele vai traduzir, claro que ele vai ver aquela maneira de escrever, o que a gente chama nas crianças, a gente chama de garatuja, os garatujos, né? O farmacêutico vai ler e vai dizer, olha, o remédio é esse, porque tem ali alguns sinais que ele vai identificar aquele medicamento. Ou o paciente, quando chega, diz, olha, o medicamento é esse, e assim por diante. Hoje, alguns médicos já estão tendo assim o devido cuidado de passarem as receitas pelo computador, né? E aí eles imprimem as receitas, né? A receita sai impressa e aí não tem grandes problemas. Mas com relação à caligrafia, aparecem essas nuances, essas situações. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Vocês estão ouvindo hoje aqui em especial do programa Acorda Bênção, o psicopedagogo Mauro Azevedo, né, que ele é psicopedagogo e mestre em ciência da religião, graduado em filosofia, especializado em preparação, na formação de professores, doutorando em ciência da educação, e depois ele vai dar para nós aí as instituições pelas quais ele fez seus cursos, suas graduações, por onde ele faz o doutorado em ciência da educação. Isso é, de certa forma, importante, né, a pessoa também saber. E vocês estão ouvindo ele falando agora sobre o transtorno da aprendizagem, as coisas que envolvem o que a gente chama de bloqueio, né? E ele usou aí a expressão transtorno, que dificulta você entender um texto, dificulta você interpretar aquilo que você lê, de repente até aquilo que você ouve, ou aquilo que você se dispõe, querer aprender, mas sente que tem um travamento, né? Que a sua mente não abriu, você não aprendeu, não absorveu. É um curso que você foi fazer e não se deu bem, aí se frustrou porque teve dificuldades. Você está ouvindo, e qualquer dúvida, você interage pelo chat do Facebook. Estamos pelo Facebook, Acorda Bênção. Ou você manda um áudio para o zap do Acorda Bênção. DDD 81, para quem está fora de Pernambuco, 98720-4989. E está chegando perguntas aqui. Mas eu vou deixar o senhor falar para depois a gente pôr as perguntas para o amado, viu? Pois bem, então eu falava a respeito da escrita, e esse transtorno trata das dificuldades em compor texto escrito. É uma má organização que se passa ali naquele indivíduo, os erros ortográficos, prejuízos na expressão escrita. Isso tudo é necessário, isso tudo dentro do consultório, dentro da clínica. Existem alguns elementos, alguns padrões, existem alguns testes que são feitos para que sejam identificadas essas situações, entende? Mas veja, para que o indivíduo, e lá em cima, lá no começo, eu chamei a atenção de transtorno da aprendizagem. Eu chamei a atenção aqui de 3 transtornos: da leitura, da matemática e da escrita. Mas eu quero chamar a atenção aí do que é aprendizagem. Mas por que quando chega
na clínica, muitas vezes vem a queixa. A queixa vem de que a criança ou o adolescente, né, está com dificuldades na matemática. Ora, peraí. Então, vamos identificar isso daí. Mas por que ele não aprende matemática? Ô professor, mas a gente pode inserir nessa sua fala a faixa etária, o pessoal da terceira idade, que quer estudar e porque não teve tempo de estudar mais cedo, por exemplo. Há tempo que eu queria fazer outra faculdade, né? Eu sou teólogo, tenho bacharel em teologia, licenciado em educação religiosa, mas há muito tempo que eu queria fazer uma outra graduação com reconhecimento pelo IMEC e tudo mais. E estou estudando agora aos 52 anos, muita gente se surpreende, né? Tem gente, para agora, tal. E tem gente que acha que não pode entrar numa faculdade por causa da idade, porque acha que não dá mais para aprender, não sei o quê. Pode inserir esse pessoal nesse contexto aí, professor? Além da criança, do adolescente, do jovem? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E aí há de se observar da mesma maneira em que a criança aparece com aquelas dificuldades de sala de aula e vai se identificar que ela está com algum transtorno, no indivíduo adolescente, no sujeito adulto, no sujeito idoso, também. Uhum. Também, né? Pode sim. E aí ele é muito bem-vindo ao consultório, à clínica, e para ser trabalhado. Não se tem a menor dúvida. Não tem. Eu tenho um professor, Davi Sasson, ele diz, olha, não tem isso de limite de idade. Todo ser humano, ele pode e deve fazer parte e vai ter sempre aprendizagem. Mas eu vou entrar aqui em aprendizagem e vou lhe explicar por que é que nós, seres humanos, todos os seres humanos, precisam e estão sempre aprendendo e superando dificuldades. Né? Porque, na verdade, a aprendizagem é processo. É processo. A aprendizagem não é algo estanque. Não é algo parado. Embora existam as divisões dentro das faixas etárias esperadas que o indivíduo alcance, certo? O infantil, o ensino médio, certo? A universidade, a graduação, né? Existem essas divisões, porém, não significa dizer que você não possa alcançar esse ponto de aprendizagem. Porque ela é processual, ela não é estanque, certo? E existe um pensador, né, chamado Jean Piaget. Jean Piaget, ele vai dizer, olha, ele vai dizer que existe nesse processo assimilação, acomodação, assimilação e assim sucessivamente. Você assimila, acomoda aquele ponto do que você está estudando, você assimila, você acomoda e assimila novamente e parte para um novo. Ou seja, isso é um processo dialético, isso é um processo dinâmico, isso não é um processo porque a aprendizagem não é fixo, não é estanque, é um processo dialético. Você vai estar sempre aprendendo, vai sempre buscar. E eu lembro quando se fala em dialética, eu lembro de um filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ele dizia o seguinte, olha, uma criança, a tomar banho no rio, 2 vezes, ela toma banho em rios diferentes e ela sai diferente. E o rio se torna diferente. Ele estava querendo chamar a atenção de que o indivíduo está sempre em mutação. Sempre movimento, né? Está sempre em mudança. Está sempre o processo do movimento, da dinâmica. Porque a água não é a mesma que ele tomou banho, a água né? não vai ser mais a mesma, nem o indivíduo que vai sair dali vai ser o mesmo.
Já viveu outras né? experiências, Então, outras coisas, né? Perfeitamente. Então, a aprendizagem é esse processo de sempre, sempre, sempre. Agora, vamos chamar a atenção a algo, porque isso aí envolve curiosidade, motivação, a ação da inteligência, certo? As ações neuronais. Isso envolve todos esses mecanismos, esse conjunto de situações, tá? De elementos para agir junto no ser humano. Aquele ser humano que eu chamei a atenção nesse instante de que é holístico, esse ser humano, né? Então, a ação da inteligência, a ação neuronal, os elementos que devem agir com esse ser humano. E aí, nós não podemos esquecer que precisa, para que o indivíduo possa estar sempre nessa dinâmica do aprendizado, há uma necessidade do mediador. E o mediador, ele aparece na família, ou pelo menos deve aparecer na família, às vezes o avô, a avó, o pai, a mãe, deve aparecer na família, certo? Os pais, mas por que nós não podemos esquecer também da escola, em que estão lá presentes o professor, o psicopedagogo, a psicóloga, ou o psicólogo, né? E o pedagogo, ali naquela instituição, certo? E aí eu quero eu chamei a atenção nesse processo, no processo de aprendizagem enquanto processo, na verdade, eu quero chamar a atenção da inteligência. As pessoas, ou algumas pessoas, têm o hábito de dizer que o indivíduo ele é inteligente porque ele resolve equações matemáticas. Ora, que tolice. Dizer que o indivíduo ele é inteligente porque ele resolve equações matemáticas. Uhum. Ou dizer que ele é inteligente porque ele fala mais de 2, 3 idiomas, o que também é uma tolice. Ou o indivíduo que lê um texto com extrema habilidade, sabe pronunciar bem as palavras e tal, e chama esse indivíduo de inteligente. Eu não tenho dúvida que essas pessoas, esses exemplos que eu dei, são pessoas que desenvolveram, ao longo da sua história, ou estão desenvolvendo, seja uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso, parte dentro do seu processo de inteligência. Mas ele é inteligente, inclusive, para ter outras habilidades. Ele não só é inteligente porque ele sabe tocar violão divinamente. Ele não só é inteligente porque ele é um atleta que dá muitos dribles e assim sucessivamente. E não é por isso que ele é inteligente, mas é porque ele desenvolveu apenas uma habilidade física. E se desenvolveu enquanto sendo um atleta. Mas, se ele for adiante e estudar para outras habilidades, consequentemente, ele vai também desenvolver. Ele vai desenvolver as equações matemáticas, porque ele, de repente, ele é um grande atleta, mas se for dado a ele o estímulo, se for dada a ele a motivação, ele com certeza ele vai chegar e vai desenvolver aquelas outras habilidades. Portanto, inteligência ele tem e todos nós somos inteligentes, certo? Uhum. E aí nós temos desde Gardner, quando desenvolveu os conceitos de inteligência emocional, e tem outros conceitos de inteligência que já apareceram, né? Inteligência social, inteligência artificial, inteligência aprisionada, não podemos esquecer da Alicia Fernandes, grande Alicia Fernandes, com a sua obra de inteligência aprisionada, certo? Então, inteligência, na verdade,
é um mecanismo que mobiliza os neurônios do indivíduo a partir da motivação, da curiosidade, e faz com que o indivíduo supere algumas situações de dificuldades, certo? Muitas e muitas situações de que você até então não tinha passado por ela, né? Eu posso, agora, nesse exato momento, citar como exemplo disso o pastor Amaro. O pastor Amaro que nos colocou nesse exato momento para estarmos no ar. Ele estava aí aflito com os mecanismos eletroeletrônicos que estão aí na frente dele e para colocar no ar. Isso. Certo? Ele conseguiu, a partir da mobilidade dos seus neurônios, fazer com que nós estivéssemos nesse encontro aqui, nesse exato momento. E deixa eu dizer ao pessoal, professor, que nós estamos com... Deixa eu dizer ao pessoal que eu estou com 2 celulares, 3 computadores e 3 plataformas operando tudo sozinho. Pronto, e além da mesa de som. Exatamente. Tem que ser um povo, então, né? Isso mostra que você, nesse exato momento, você mobilizou seus neurônios a fim de superar as dificuldades em que você se encontra. E para poder estarmos aqui no ar nesse exato momento. E agora eu te digo algo mais. Se você, eu não sei, eu vou arriscar isso aqui. Diga aí. Se você tentar, você toca violão? Eu toco guitarra, violão. Tá vendo? Você joga futebol? Ultimamente eu só estou vestindo camisa de bola, a barriga cresceu, porque é do tempo, né? Certo, mas certo. se houvesse uma bolinha, um tempinho a gente jogava, assim. Eu gosto de futebol, por sinal. Pronto, exatamente. Então, ou seja, mobiliza teus neurônios para a superação das dificuldades. Isso é inteligência. E nós, quando eu digo nós, eu não digo eu, você e nossos ouvintes. Eu digo o ser humano. O ser humano. Nós, enquanto seres humanos, nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Não vamos apenas ficar qualificando crianças, adolescentes, adultos ou idosos que só são inteligentes porque sabem resolver equações matemáticas. Nós precisamos e devemos reconhecer todo ser humano. Olha que eu estou sendo universalista. Kant, eu gosto do filósofo Immanuel Kant, porque ele era universalista. E eu estou sendo universalista, porque eu estou dizendo todo ser humano é inteligente. Então, não estou nesse momento excluindo, dizendo, por exemplo, alguns são. Não são alguns que são. São todos os seres humanos que são inteligentes. Entende? Entendo. E aí eu quero chamar a atenção de outro teórico chamado Reuven Feuerstein. Reuven Feuerstein, ele era romeno e foi que desenvolveu o PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental. Inclusive, uma das defesas dele é que diz que o cérebro está em movimento constante. O cérebro está sempre em movimento. Então, a gente não pode abrir mão dessa situação. Professor, porque, lembrando ainda... Oi? Eu não quero atrapalhar muito seu raciocínio, é que está chegando muita pergunta. A gente já, como o tempo passa rápido, né? A gente tinha até combinado de entrar de 00:30, entramos até mais cedo, já é 1h12, mas o senhor conclui seu raciocínio, desculpe eu lhe atrapalhado, mas tem umas perguntas chegando aqui para o senhor, viu? São poucas não. Pronto, eu vou fechar aqui o raciocínio para a gente escutar aí as perguntas das pessoas. Eu quero chamar a atenção aqui, quando eu falava de Reuven Feuerstein, que o cérebro está em movimento, o cérebro se transforma, a inteligência, ela é modificável. Então, você falou aí nesse instante de um amigo seu, autista, que está lá estudando com você. Foi, e passou para fazer biomedicina na Federal.
na federal. Então, essa é uma das provas de que a inteligência ela é modificável. O cérebro se transforma. Entende? Pronto, eu tenho mais alguma coisa, mas aí eu quero escutar os nossos ouvintes. Eu tenho aqui no Zap, deixa eu ver, eu tenho algumas pessoas que, por exemplo, foi importante o senhor dar aquela definição de psicologia e do psicólogo e do psicopedagogo, porque eu tenho um áudio aqui e eu vou colocá-lo no ar por questão de participação, de respeito e de consideração, mas o senhor pode até trazer uma fala para esse irmão, a gente explicar a ele, já o orientei aqui, que o caso dele é voltado mais para um psicólogo, mas é bom se ouvi-lo. Tenho também aqui uma mãe, né, que fala do filho que tem, deixa eu dar uma olhada aqui, que tem TDAH e também TOD, queria saber se tem cura, pois os remédios que ele está tomando eu acho forte para ele. Ele fala que se sente mal, esconde o remédio na boca para não tomar. Vamos tratar desse caso aqui, que é um texto, depois eu solto o áudio que tem 2 minutos. Pronto. Como é o nome da mãe? Por favor, tem o nome dela? Eu queria evitar dizer o nome dela, pode ser? Ah, tá certo. Pronto, pode. Fica à vontade. Eu quero primeiro dizer à mãe, né, que não trate como doença. Primeiro, não tratar como doença. Já falei aqui inicialmente a diferença entre doença e transtorno, eu volto a dizer, né? Precisa que seja identificado quem foi que identificou que ele tem TDAH, transtorno déficit de atenção e esqueci esse é o TOD. O TOD que ele tem também aqui. Pronto. Então, veja, note que é o seguinte, na sigla já diz, é transtorno, não é doença, mãe. É transtorno e não doença. O fato dele tomar algum medicamento, que eu acredito que um profissional da psiquiatria provavelmente deve ter recomendado o medicamento, não significa dizer que é doença. No consultório de psicopedagogia, nós temos alguns acompanhamentos para poder identificar qual é o transtorno, o que é que está havendo, de onde veio a queixa, veio da escola a queixa, para identificar que ele tem o TDAH hiperativo, porque também entendo o seguinte, o que é que significa ser hiperativo? É aquela criança, eu gostaria até se tiver a idade dele, para identificar melhor. Certo. Né? Tem a idade dele? Eu vou pedir ela aqui. Ela deve estar ouvindo. Manda a idade dele aí, mãe. Porque para identificar, por exemplo, aquela criança que pergunta muito na sala, curiosa, que ela é motivada, vai chamar ela, dizer que ela tem TDAH, que é isso? Aquela criança que gosta de sentar na primeira banca, que gosta de escrever, que gosta de perguntar. Vamos identificar esse comportamento? Esse déficit de atenção deve ter um mecanismo para poder ser superado, né? Exatamente. Então, precisa ter um bom acompanhamento para poder identificar, porque às vezes dentro de sala de aula, veja, o que é que a gente precisa ter cuidado, para não inibir na criança ou no adolescente situações que ele possa se projetar, ele possa estudar, aprender, mas aí, de repente, por uma situação dessa, ele está sendo tolhido. Ele tem 15 anos de idade, não para na escola, se esconde nos banheiros, entra nas salas dos outros meninos. Quer dizer, é importante que o professor, o pedagogo, ele tenha noção de psicopedagogia, de repente até psicologia. Ele precisa ter ferramentas para poder detectar esses transtornos e usar de técnicas, que
vem Perfeito. a gente usava no magistério o termo domínio de classe, tá? Mas tem uma atenção voltada específica para aquele aluno, porque senão ele, como educador, não vai também alcançar o seu objetivo. Exato. Agora veja que é algo interessante. Ele está numa escola. Uhum. Precisa que a escola, Uhum. enquanto instituição, Isso. tenha atenção com ele, desde o porteiro Perfeito. até a direção da escola. Perfeito. Uhum. E outra, não é ficar com aquela brincadeirinha que, de fato, eu não suporto, é de dizer, ele é doente, Uhum. ele é doentinho, olha para aquele menino, porque sobe, porque desce, porque se esconde. Não. É especial. Isso aí é que não dá. Não. A escola precisa ter atenção com ele, e se de fato já foi dado um laudo a esse adolescente de 15 anos, então a escola precisa ter um tratamento diferenciado com ele. É TDAH? Tá certo, então vamos olhar ele diferente. Então vamos observar para ver se ele não está subindo no muro, se ele não está subindo, porque de repente ocorre um acidente físico lá com ele, olha aí. Então precisa se colocar, dar mais ver qual é a atividade que vai ser necessária para ele, e assim vai, assim sucessivamente. Irmã Cláudia Regiane está perguntando. Assim, inicialmente, não trate como doença, é um transtorno. A irmã Cláudia Regiane está entre duas perguntas aqui que ela faz, tem 3 participações dela. Boa noite, a psicopedagogia é muito importante nos tempos atuais, a rede pública de educação disponibiliza atendimento? É uma pergunta. Percebo mais psicopedagogia na rede privada de ensino. Ela diz que percebe mais psicopedagogia na rede privada de ensino e pergunta se na pública existe disponibilidade de atendimento. E ela também faz outra pergunta. O TDAH só é desenvolvido na fase infantil ou é desenvolvido também na fase adulta, já que a gente está tratando desse assunto, né? Certo. Bom, veja, quanto à questão de ser serviço público ou serviço privado, eu noto uma certa carência nos serviços públicos. Entendeu? Eu noto uma certa carência. Tá? Inclusive, de alguns profissionais, um certo até desconhecimento. Um certo desconhecimento. Porque existem alguns casos em que, por exemplo, a testagem dele, a prova dele, desse aluno, ela precisa ser uma prova diferenciada. A letra precisa ser maior, precisa ter mais imagens, as imagens precisam ser coloridas. Então, existe de alguns profissionais um certo desconhecimento nesse sentido, certo? Então, na rede pública, existe uma carência no trato com estudantes, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, com esses transtornos. Esses transtornos. Na rede pública. Já na rede privada, pelo fato da questão é importante a gente observar isso, porque há um trato financeiro ali, e a legislação diz que as escolas devem registrar e trazer para o seu meio, né, matricular os alunos, independente do transtorno dele. Tenha o que tiver. É um direito à educação. É um direito à educação. A rede privada. Então, existe aí o processo de inclusão. Isso. Deve-se vivenciar o processo de inclusão. Então, a rede privada entra nesse processo e aí, obrigatoriamente, coloca lá à disposição, pelo menos deve colocar à disposição, os profissionais de psicopedagogia, pedagogia, psicólogos e assim sucessivamente. Há muita coisa para se falar nessa área aí, né, professor? Muita coisa. Sem dúvida alguma. A irmã Severina de Luzinete, lá do Ibura. Se uma criança de 9 anos está no quarto e não no quinto, sabe ler... eu não entendi aqui, irmã. Eu acho que uma criança de 9 anos está no quarto, acho que é o quarto ano.
e anos. não sabe... tem uma parte aqui que eu não estou entendendo. Era bom que a senhora mandasse um áudio para o Zap. Mas eu vou ler aqui o que eu estou entendendo. É porque tem o número 5, tem 4, está no 4º ano, e não 5. Sabe ler nem escrever. Pode se atribuir a um transtorno? No caso, a criança está com 9 anos, não está no 5º ano, e não sabe ler nem escrever. Se atribui a um transtorno? Interpretei assim. Estou tão ruim não, né? Olha, é necessário que se passe por alguns testes. Fazer alguns testes. Essa coisa da faixa etária ideal para o ano do curso, né, professor? Exatamente. Tem que observar. 8, 9 anos, você já espera que a criança já esteja lendo, já esteja observando algumas situações, né, aquilo que a gente falava nesse instante aí, na área de leitura, na área de escrita, na área de matemática. É necessário que ela passe por alguns testes dentro da psicopedagogia e a gente identificar se existe, veja bem outra coisa, se existe um transtorno. Porque, de repente, é uma criança saudável, não tem transtorno. Pode ser que ela, na posição que ela vem sentando, ela pode não estar enxergando bem o quadro. Problema de vista, pode ser que tenha isso. de audição. É necessário problema de vista, de audição, perfeitamente. E até também o contexto familiar, não é, professor? Exato. É importante, né, essa preocupação dela, porque aí é a preocupação de um contexto familiar. A mãe está preocupada aí com sua criança, etc. É necessário observar isso daí. Leva no e eu me refiro também, professor, ao contexto social, que de repente o filho nunca vê o pai pegando um livro, estudando, tal, e aquilo também não serve de inspiração para ele. Ele vai para a escola, é um mundo diferente, que em casa ele não vive, não vê livro, não vê revista, não vê jornal. E isso acaba, de certa forma, influenciando também na desmotivação, no desinteresse do conhecimento, do aprendizado, né? E hoje a gente observa muito, por exemplo, qual é o tempo dessa criança com o celular? É outra bronca, viu? Olha, professor, chegou... A pessoa pode não saber matemática e saber lógica. Eu estou dando uma desculpa lhe interromper, é porque eu estou dando uma atenção para os ouvintes que estão prestigiando muito a sua participação. Nunca vi tanta gente interagindo num programa como hoje, viu? E Diego Martins pergunta, a pessoa pode não saber matemática e saber lógica? Sem dúvida alguma. Pode. Qual é o problema? Interessante, né? Não tem problema com isso, não. A lógica é uma ciência aristotélica. Quem criou a lógica foi o filósofo Aristóteles. Só que tem um detalhe. Hoje, se você for observar aí fora, alguns concursos públicos, eles colocam lá, coloca no enunciado, lógica, vai cair, aí todo mundo fica logo preocupado. Associa muitas vezes lógica à matemática. Quando, na verdade, ela não nasceu com essa ligação aí. Lógica é matemática, matemática e lógica. Não, nada disso. O que alguns professores, infelizmente, vendem no mercado é que o indivíduo, como a dúvida dele aí, só possa aprender lógica se souber matemática, mas é evidente que não. Inclusive, ele faz uma pergunta anterior, que é sobre quando as mídias sociais ajudam e atrapalham no processo da aprendizagem, ou tecnologias como celular, tablet, notebook, computador, pessoal. Veja, eu vou buscar no adágio, num ditado popular bem antigo, da minha avó e tal, que ela dizia assim: tudo demais é sobra, tudo demais prejudica. Então, você pode usar bem as redes sociais
desde que seja para fins de conhecimento. Pega teu tablet, pega teu celular, pega teu computador, abre lá na tela, naquela pesquisa que você vai fazer. E não exatamente em situações sem produtividade, sem absolutamente nada. Agora, onde nós temos aí o chamado, e acredito que vocês já devem ter ouvido falar, o chamado chat GPT. Hoje você tem o chat GPT que você faz a pergunta, você pede uma redação, você diz o título, diz que quer aquela redação com as normas da ABNT, da ABNT, e diz que quer aquilo com 2.000 palavras. Ele te dá imediatamente. Aí veja, está tirando de você o raciocínio, está tirando de você o pensar, está tirando de você teu senso crítico. Dificilmente hoje as pessoas decoram o número de telefone por causa do Zap. Não é, professor? Por causa do Zap, exatamente. Dificilmente, copiou, colou, até digitar, não digita as palavras inteiras. Tem os emóticos, é bronca. O negócio está complicado, né? Parece que está havendo uma... A tendência é haver uma regressão em muita coisa aí mental, não é, professor? A tendência é que a gente perca até alguns vocábulos. Meu Deus. Também. Né? Tem um filósofo, outro filósofo aí que eu vou dizer. É o chat GPT, é a nova inteligência artificial. Exatamente. As pessoas perguntam e ele responde. O doutor advogado aqui, José Barbosa, está interagindo conosco. É um tipo de aplicativo. Pois é, exatamente. É o Diego. Até que ponto isso é positivo? De repente ele vai dar vai responder um processo penal no lugar do advogado. Olha que situação nós chegamos. Processo, né? Olha que situação nós chegamos. Entende? Inclusive aqueles que manifestaram a inteligência artificial, eles disseram que era melhor parar, pelo menos por enquanto, nessa produção de inteligência artificial. Tem um deles que é um historiador, antropólogo, filósofo também e tal. Deixa eu lembrar o nome dele. Harari. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, ele disse, olha, é melhor que a gente pare. Porque, de repente, eles começaram a observar um risco e um certo perigo diante disso daí. Entendeu? Então, já começa a se observar a chamada inteligência artificial com certo cuidado. Cuidado, né? Então, é aquela história que você vê no sinal de trânsito, né? 2 carrinhos com aquele corte vermelho. Não ultrapasse. Não ultrapasse. Professor, chegou um áudio aqui, eu fiz uma manobra para poder ouvir, porque eu teria que fazer desconexões, refazer conexões, mas eu fiz uma manobra aqui para a gente ouvir o áudio da dona Luzinete. Vamos escutar o áudio dela aqui, tá? Dona Luzinete, o seu áudio não está saindo no ar, mas eu acho que são as conexões aqui. O áudio dela não está saindo aqui no ar. Deixa eu tentar. Eu tenho outra habilidade aqui, tem outro macete aqui. Olha a inteligência. Olha o uso da inteligência aí. Olha o uso da inteligência aqui. Eu apertei o botão demais agora. Eita, vamos lá, olha aqui. Não, é o seu áudio mesmo, viu? Não foi as conexões não, só foi o seu áudio mesmo, viu, Maluzinete, que não ficou bacana. Temos mais outros áudios aqui, professor. O senhor pode ouvi-los? Diga aí. Pronto, vamos ouvir aqui. Deixa eu escutar esse outro áudio aqui. É do Marcos, loteamento Grande Recife. Pai do senhor, pastor, quem está falando aqui, irmão Marcos, tá ouvindo? do loteamento Grande Recife. Sim. Pastor, não estou ligando muito mais para a sua programação, porque estou passando por momentos difíceis. Estou com crise de ansiedade, estou muito ansioso. Aconteceu
o inimigo está trabalhando muito, investindo muito na minha família, principalmente no meu irmão, na minha cunhada, contra a minha pessoa, entendeu? E aí eu também ajudando as pessoas procurando eu para ajudar com coisas, alimentação, até mesmo dinheiro e tal. Aí estou muito preocupado, aí isso acumulou minha mente demais. Eu enfermo, passei o tempo com a virose, aí o que é que acontece? Isso tudo acumulou na minha mente. Estou com crise de ansiedade, eu estou saindo até uns carocinhos na cabeça, feito umas espinhas, e depois tenho queda de cabelo, aquele mal-estar, aquela angústia, vontade de chorar. Aí às vezes eu não estou falando com o Senhor por causa disso. Agora eu estou aqui neste momento sozinho, eu e Jesus, né? Aí o que é que ocorre? Meu tio, de vez em quando, vem aqui, me socorre, vem um colega meu que ele é vereador, que a gente era mototaxista junto, e tem um dono do restaurante também que me ajuda. A minha pessoa, eu tenho família, né? Tenho minha mãe tem 82 anos, tenho uns 3 irmãos com depressão, né? Isso é interditário, que a gente puxou nossos pais. Mas eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele é que está renovando as minhas forças. Às vezes eu não tenho nem força de orar, nem de ler a palavra. Ontem eu louvei, hoje eu não louvei. Estou ansioso porque amanhã eu vou fazer exame amanhã. E me ajude em oração e toda a equipe que estão escutando aí a Rede Brasil, em nome de Jesus. Ele está nos ouvindo pela Rede Cristã, professor. Eu falei com ele que iria ouvi-lo, que seu caso é mais para um psicólogo, né? Mas é bom ver o senhor que é especialista também em toda essa ciência, né? E pode fundamentar a minha orientação aí para ele. Você ouviu o caso dele, Veja, né? ele tem 4 situações que ele falou aí que me chamaram a atenção. Ele falou de angústia, falou de ansiedade, falou de vontade de chorar e falou que tem 3 irmãos com depressão. É algo assim a pensar com certo cuidado, entende? Porque, por exemplo, o que é que identifica? Porque muitas vezes o indivíduo está triste. Tristeza não é depressão. São situações distintas. O indivíduo pode estar numa festa, rindo, sorridente, lá vai e tal, mas está deprimido. Aí as pessoas dizem, eita, fulano estava na festa, mas estava tão alegre, mas ele estava deprimido, ele estava com depressão. Se ele tivesse triste, provavelmente ele não iria à festa. Então são situações distintas. Precisa ver isso com certo cuidado. Quanto à questão de vontade de chorar, eu só digo o seguinte, está com vontade de chorar, chore. Deve ser feito isso aí. Entendeu? São situações da mente humana, da mente humana, em que mexe com o comportamento do indivíduo. Entende? Eu não sou aí, eu não me arrisco, não vou me arriscar a dizer qual o caminho que ele deve tomar, o que é que ele deve fazer, etc. Eu sugeri que ele procurasse um acompanhamento psicoterapêutico, né? Deve, também, isso não é? É importante. Que vai ajudá-lo a orientar-se, né, em algumas coisas, né? Sim. Cuidar, procurar um clínico também, de repente até o psicólogo encaminhado para um psiquiatra, né? Se for necessário. Se for necessário, sim, né? sem dúvida alguma. É como o senhor falou, é toda essa questão holística, né? Sim. Toda essa conjuntura da formação do ser dele. Você tem que fazer, Marquinhos. Não é? Deixa eu ver se temos mais participações, professor, porque já é 1h36, daqui a pouco a gente, infelizmente, está terminando o programa, meu querido. Eu tenho uns áudios aqui, deixa eu ver o Silvio, deixa eu ver se é do assunto que o Silvio trata com a gente. Tá certo, professor? Vamos ouvir aqui o Silvio. Certo, vamos lá. Ele estava falando que no começo estava sem áudio. A paz do Senhor, pastor amado. Amém, Silvio. A
paz do Senhor, meu amado irmão. Está sendo entrevistado e a todos os ouvintes da rádio. Programa Acorda Bem. Tive que E aqui, acelerar. pastor Amaro. Tem gente ligando. Aí tem o Hernandes ligando. Deixa eu atender o Hernandes. Alô, Hernandes, paz do Senhor. Alô, Paz do Senhor, pastor. Amém. Tá ouvindo o programa, Hernandes? Tô sim, meu irmão. Quer fazer alguma pergunta ao professor? Quero fazer uma pergunta ao professor, meu irmão. Faça. Bom dia, professor Mauro Azevedo. Aqui é o irmão... Pode falar? Pode falar. É o delay que você está ouvindo aí. Pode falar. Tá certo. Amém, querido. Pode falar, Marcos. Marcos, você baixa o retorno aí e fala comigo pelo telefone, tá certo? Senão você vai ficar ouvindo a minha voz depois e vai ficar voltando tudo de novo. Pode falar. Siga com a sua fala. Baixa o retorno. Bom dia ao professor Mauro aí. Eu sou estudante de pedagogia, professor, e eu quero fazer uma pergunta ao senhor, assim, como lidar com os pais que não aceitam, assim, o diagnóstico, né, que, assim, que os seus filhos têm algum tipo de transtorno, porque o professor em sala de aula, ele observa os seus alunos, o comportamento, e muitas vezes quando o professor ele chega para conversar com os pais, olha, nós observamos o comportamento do seu filho, então o seu filho ele está trilhando por esse caminho, então vamos conversar. E os pais muitas vezes não aceitam, entendeu? Que o filho ele tem algum transtorno e por conta disso não procuram ajuda. Então como lidar com esse tipo de pai, de mãe que não aceita o diagnóstico e assim não procuram ajuda? Tá certo, meu querido Hernandes. Ele vai responder a você agora. Obrigado por participar, viu? Deus te abençoe. Amém. Você é estudante de pedagogia? Sim, senhor. Tá em qual período? 8º período, para a glória de Deus. Amém. Maravilha. Vamos ouvir aí o professor então responder. Amém. É com o senhor, professor. Hernandes. Hernandes, né, o nome isso, dele? Hernandes. Hernandes. Pois bem, Hernandes. Veja, é muito interessante esse quadro que você está colocando, essa situação aí. Participação da família no meio escolar ainda é hoje, não só aqui em Pernambuco, no Brasil, muito trabalhoso, muito difícil. Ainda é muito difícil. Então, o professor em sala de aula, sozinho, não vai alcançar resultado, não. Vai ter angústia, vai ter preocupação, vai ter problemas e tal. Então, vamos lá. De mãos dadas, professor, psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, isso tudo dentro da escola. Direção da escola. Então, tem que ter esse corpo, essas pessoas, esses profissionais, para se aproximar da família e começar a mostrar o quadro do estudante. É o que a gente chama de equipe multidisciplinar, não é, professor? O conjunto de profissionais multidisciplinar. Exatamente. A situação não é fácil, a situação é difícil. Agora, vai ficar mais difícil se o professor for sozinho. Ele deve ir para chamar a psicóloga da escola, chamar o psicopedagogo da escola. Quem sabe até a direção precisa estar ciente do que está acontecendo e observar quadro a quadro. Isso. É difícil, é. Ah, mas eu chamei o pai e o pai não veio. Chama de novo. Ah, mas são pais separados. A mãe mora num lugar, o pai mora no outro. A criança, às vezes, mora com a avó. Chama a avó. Se for o caso, até acionar o conselho tutelar, né? Se for um caso de uma gravidade. Se for, dependendo da situação, chama o conselho tutelar. Mas não deve ser chamado de imediato. Ah, vamos chamar o conselho tutelar. Oi, o que foi que houve? Ah, porque o quadro é assim, não.
Vamos chamar e todo mundo junto. É um Chama processo. o pai, chama a mãe. Exatamente, tem que chamar. Não pode deixar, o que não pode acontecer é deixar passar. É verdade. Deixar, passou. Mas Abrir de mão do criança, caso, entregar as baratas, deixar para lá é bronca. Não, de jeito nenhum. Professor, tem o áudio do Silvio que a gente estava ouvindo e eu interrompi para atender a ligação ao vivo, senão ia ficar tocando, né? E eu vi um pouco aqui fora do ar. Era interessante a gente ouvir. Agora já é 1h42. Quero pedir ao pessoal que me desculpe, a gente não vai poder atender a todo mundo. Mas o professor ele vai depois dar uma olhada lá no chat do Facebook. Espero que ele esteja conosco outras vezes para responder vocês. Devem ouvir muito do professor Mauro Azevedo aqui no Acorda Bênção, não é, professor? E a gente está vendo que é uma demanda grande, não é? Então vamos ouvir o Silvio, professor? Exato. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor Amaro. A paz do Senhor, meu amado irmão, que está sendo entrevistado, e a todos os ouvintes da rádio. Do programa Acorda Bênção. Meu querido pastor Amaro, pergunta ao nosso entrevistado. Se a pessoa também, caligrafia errada, não é falta de interesse e quando também de estudar e aprendizado. Porque quando eu era uma criança, eu era um camarada, sabe como é que não gostava de ir para a escola? Tive que acelerar. Aprendi isso com uma sua que cometeu comigo, lá de Goiaba e de Araçá. Eu chegava na escola, dizia à professora que não era viúva, lavava roupa de ganho. E não podia ir para a escola, que era filho mais velho, e ficasse uma coisa do meu irmão. A professora disse, lava, tá certo, meu filho. Chegava em casa, dizia à mamãe que a professora não podia ir para a escola, porque ela levava mulher para o médico. E assim sucessivamente, com preguiça, com desinteresse. E, graças a Deus, eu sou formado. Primeiro grau, segundo grau. Agora, minha caligrafia ficou mais bonita. Eu, matemática, como o senhor disse, tirava dúvida dos colegas. Eu fui um deles também. Porque às vezes é a falta do interesse daquele. Tem pessoas que não conseguem, não entra na mente da pessoa. Por mais que ele queira, não consegue entrar. Mas tem pessoa que tem falta de interesse. Eu queria saber isso aí. É falta de interesse ou bloqueio mesmo, professor? Vamos ver isso aí com cuidado. Uhum. Né? É necessário que se observe se na escola, é necessário que a escola faça a provocação, motivar. Quando eu digo provocação nesse sentido, a escola precisa motivar, a escola precisa gerar na criança, no adolescente, a motivação para que provoque nele a curiosidade. Isso é importante, que ocorra na escola. Mas ele não está alcançando, depende de como está sendo tratado os conteúdos nesse sentido. E aí ele faz, não é que não haja interesse, mas ele está sendo motivado. Qual é a motivação que a criança ou o adolescente está tendo para poder buscar e fazer e assim por diante? E o apoio, né? Apoio familiar. Nesse sentido, é necessário que exista essa situação. Motivação, provocação da curiosidade, e aí, consequentemente, a criança ou o adolescente vai andar tranquilamente. Vai avançar até. Professor, tendo em vista a nossa hora, né, que já é 1h45, tem uma oração para a gente fazer final, e tem as suas considerações finais, professor, viu? O senhor vai falar aí para o pessoal da sua graduação, das instituições, muita gente querendo saber. O seu telefone de contato, para quem quiser entrar em contato com o senhor, porque o senhor tem uma clínica, o senhor atende pessoas que têm deficiência, dificuldade no aprendizado e outras coisas. O senhor fala, o senhor tem, deixa eu ver aqui, 4 minutos para falar do seu telefone, falar das suas especialidades e instituições, e falar qual é o seu trabalho como psicopedagogo no seu consultório, na sua clínica, para ajudar essas pessoas que percebem, são vítimas de um transtorno e que tem filho, neto, sobrinho, parente, e buscar ajuda.
E, claro, parceria do Acorda Benção tem aquele descontozinho de serve. Pois é. O professor agora gostou. Pois é. Minha gente, veja, eu faço um atendimento lá no consultório, fica na Várzea, tá? É na rua Azevedo Coutinho, Certo. 139, Deixa eu escrever aqui. sala 8. Rua Azevedo Coutinho. Eu vou depois botar aqui no Face. Rua Azevedo Coutinho, 139, sala 8. Sala 8, na Várzea. Na Várzea, na Galeria Amélia. Na Galeria Amélia. Amélia. Telefone. Isso. Galeria Amélia. O telefone 999 9 primeiro, né? 999 77 38 12. 3812. Pronto, eu vou colocar isso no chat. 3812. Vou colocar isso no chat, E aí, pessoal, veja. do Face, enquanto o professor vai falando aí das suas especializações e as instituições e como é o seu trabalho. Pronto, eu atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, certo? Eu faço trabalho com a questão de concentração nas atividades, raciocínio lógico, teve alguém que falou a respeito da lógica e a matemática e tal, dificuldades em leitura e escrita, aquilo que nós comentamos sobre dislexia, sobre a questão de descalculia, tá? Não chegamos a abordar, mas eu trabalho também com crianças ou adolescentes autistas, trabalhos com questão comportamental também com TDAH, e faço aí trabalhos dentro desse campo para um enriquecimento instrumental, não de música, mas de enriquecer para o avanço da inteligência dos seres humanos, certo? Então é lá na rua Azevedo Coutinho, 139, sala 8, na Galeria Amélia, na Várzea. Quanto à questão da minha formação, que a gente já tinha comentado rapidamente, eu tenho formação especialização em formação de professores, eu tenho especialização... O senhor vai dizendo, se puder, a instituição pela qual o senhor fez, o pessoal está querendo saber também, porque aí, de certa forma, referenda, né? Formação de professores eu fiz na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Formação de professores. O curso de Ciência Política eu fiz na Universidade Católica, com ênfase em História do Brasil. É Ciência Política com ênfase em História do Brasil. Eu fiz na Universidade Católica. Meu mestrado em Ciências da Religião foi lá na Universidade Católica também. E, atualmente, eu sou doutorando em Ciências da Educação, pela ALFA, certo? Que fica localizada ali na rua Gervásio Pires. Essa é a minha caminhada. Fora muitos congressos, seminários, e assim sucessivamente, certo? Artigos que eu já escrevi e assim por diante. Consultório Rua Azevedo Coutinho, número 139, sala 8, na Galeria Amélia, na Várzea, Recife, isso, pessoal. O fone zap, DDD 81. A Galeria 81, 99977 3812. É fone zap, viu? Isso. O fone é zap, exatamente. E a Galeria Amélia, ela fica localizada ali, pertinho da Praça da Várzea. Pertinho da Praça da Várzea ali, você se encaminhando para o Instituto Brenan. Uma rua, na rua da praça mesmo. É a rua que vai para o Instituto Brenan, mas a galeria fica localizada na Praça da Várzea. É pertinho, super fácil de encontrar. Ok, professor. Que Deus o abençoe. Um abraço aqui para a missionária Cícera,
lá em Maceió, ouvindo o programa, ela quem vai orar comigo Olha, hoje. que coisa boa. A Lá de audiência é Maceió tá grande. escutando a gente. Muito bem. Maceió, Você falou inclusive- nesse instante que tinha gente na Suíça, né? Tem a irmã Elizabeth, que nos ouve na Suíça. O missionário Clark disse que está nos ouvindo hoje na África. Ele falou aí Olha. ele está aí no Facebook, porque ele sempre fala comigo lá de Boston, mas hoje ele está na África. Um abraço, missionário Clark, que Deus o abençoe, em nome do grande, o Senhor Jesus. Obrigado a todos pela participação aqui, Marcissa, no Zap, no Facebook. O professor, ele vai dar uma olhada depois no chat, vai trazer respostas para vocês. Não sei se aí direto no privado tem toda a liberdade, ou então trazer os assuntos, né, que foram abordados pelos irmãos aqui no Face, no Zap. Eu vou encaminhar para o senhor, professor. O senhor depois participar aqui respondendo esse pessoal. Não perde não, que o professor vai estar sempre conosco aí, em nome de Jesus. Vamos orando para dar tudo certo. Glória a Deus. Com certeza, Amém. com certeza. Meu querido, suas considerações finais depois desse banquete intelectual que tivemos hoje aqui, diferente. Eu fico agradecido, mais uma vez, né, como eu disse logo no começo, fico agradecido por esse convite. E assim, como diria Freud também, nada acontece por acaso. Verdade. Nos encontramos naquele evento lá do Sebrae. Isso. E a partir daí nos comunicamos e Estamos aí, aqui hoje. próximos e aí trabalhando nessa linha e comunicando e veja só, e fazendo o bem, né? É verdade, professor. Fazendo o bem, porque na verdade há uma grande necessidade das pessoas. Veja quanta coisa hoje, muita gente foi esclarecida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é porque a gente não tocou em outros assuntos, viu, irmãos? A gente pensou que daria tempo, mas eu tenho a experiência que o tempo passa rápido, voa, né? E a gente nem passou para os outros tópicos, a gente só ficou no transtorno da aprendizagem. Não é, professor? Transtorno da aprendizagem, exatamente. Vamos orando E para aí que a ele gente participe fica do programa todo dia. Para poder vir em outros momentos e dar um outro traçado, outro encaminhamento em outros assuntos dentro da psicopedagogia, dentro do campo da educação, que é o campo que eu estou atuando. Eu também sou professor. É porque a educação envolve tudo, né? Se tiver sala de aula. O pessoal diz, mas educação, eu estou aí querendo tratar o programa Acorda Bem, isso é um programa de pregação, de negócio espiritual, de oração. Mas sem educação, irmão, você não vai saber usar o dinheiro que pega, você não vai saber viver direito, nem como crente. Se você não tiver uma boa educação bíblica, teológica, um bom discipulado, né? Se você não aprender o que o pastor fala, às vezes eu falo uma coisa aqui, entra no ouvido e sai na outra, sai no outro ouvido, não é? Então, é um conjunto de coisas. E esse déficit de atenção que às vezes as pessoas têm, e acaba, às vezes, professor, a pessoa ouve Deus aqui numa pregação, mas aquilo não lhe preencheu, não lhe se saciou. E foi Deus falando a palavra, a instrução. Aí a pessoa quer ouvir outro pregador, aí depois quer ouvir outro pregador. Aí escuta tanta gente e não acha aquilo que queria realmente... E uma confusão, né? Concluir. E uma confusão. Exatamente. Então, veja como é importante esse assunto, porque ele diz respeito a muita coisa da vida sociável, espiritual, da vida existencial. Amém, meu querido? Faltando só 5 minutos para terminar o programa, vou ter que me despedir realmente do senhor agora. Tá certo. Agora deixa eu só fazer um esclarecimento. Faça assim. Claro, veja como é interessante a nossa vivência, né? A nossa aproximação. Eu sou cristão, católico, e comungo inclusive na escola que eu trabalho, que é uma escola franciscana, né? Sim. Então, nós, normalmente, quando nos encontramos ou quando a gente se despede, a gente diz paz e bem. Amém. Então, fica com a paz e fica com o bem de Francisco de Assis, que cuide melhor e avante do nosso ambiente e do nosso meio ambiente, que nós estamos precisando demais. Professor Mauro, que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus, e vamos se falando. Viu, meu querido? Vamos com certeza. Um abraço. Está saindo, tá? Amém. Um abraço. Um abraço, professor Amém. Mauro.
Muito bem, você estava ouvindo e vendo aqui pelo Face o professor Mauro, né? Agora está comigo aqui, deixa eu ver como é que eu estou na tela aqui. Pronto, está comigo aqui na tela do Facebook. Eu estou congelado? Estou congelado ou não? Pronto, o professor Mauro já saiu, pronto, agora sim, estou em movimento, ainda estou no Face. Estou me despedindo de vocês também aqui no Face, a gente vai orar em o nome do grande, o Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor, povo de Deus, aí no Facebook, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.